Não, você viu aquele spin-off que saiu na Fall Season, que teve um puta de um plot twist no crossover que deixou um cliffhanger muito grande na season finale? Agora eu te pergunto, você entendeu tudo o que eu falei nessa frase? Pra quem já é muito antigo aí no mundo da série, já assiste há muito tempo, acompanha várias notícias, talvez tenha entendido tudo, ou pelo menos a maioria desses termos que eu acabei de usar. Mas mesmo assim, sempre tem uma ou outra palavra que é usada aí que a gente não sabe o significado, então esse vídeo é pra essas pessoas e pra quem tá chegando agora também no mundo das séries. Hoje vocês vão saber tudo o que significa todas essas palavras que são usadas, e é claro que tem muitas outras além dessas que eu falei, e hoje você vai sair daqui parecendo uma enciclopédia do mundo das séries. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, o cara que gosta muito de séries, que já tá nesse universo há muito tempo e mesmo assim não sabe todo o significado dessas palavras. Mas eu pesquisei tudo isso pra você ficar sabendo de tudo isso e aproveitar ao máximo sempre que for assistir uma série, ou ler uma notícia, ou conversar com alguém, pra você poder entender tudo o que as pessoas estão falando. E já vou começar essa lista porque tem bastante coisa pra vocês aprenderem aqui. Como, por exemplo, começando pelo fácil que todo mundo sabe, season. Season é uma palavra em inglês pra temporada, que também pode ser usada como estação. Por exemplo, a Summer Season, que é a estação de verão nos Estados Unidos, que também pode ser conhecida como a temporada de verão. Então quando você vê por aí Season 2, é a temporada 2 de determinada série. E vocês também vão encontrar por aí umas simplificações para apontar para um determinado episódio, que você pode encontrar como S1E02, por exemplo, ou só 1X02. Nessas duas ocasiões, estamos falando do segundo episódio da primeira temporada. No primeiro exemplo, é S de Season, 01 é o número da temporada, da season. Em inglês é episode, eu não sei se essa é a pronúncia, mas a palavra é parecida, então também começa com E. Então é episódio 02. E existe a forma também mais simples, que é 1x02. O que vem antes do X é a temporada, o que vem depois é o episódio. Isso é muito mais usado quando você vai baixar um episódio, ou quando você vê uma notícia, uma matéria falando sobre determinado episódio, você pode encontrar nessas duas versões e é isso que significa. Comecei esse vídeo fácil, nessas coisas você provavelmente já sabia, então vamos dificultando aos pouquinhos. Uma das palavras que eu falei lá no comecinho do vídeo foi cliffhanger, que nada mais é do que o famoso gancho. Sabe quando a temporada, normalmente é a temporada, mas às vezes acontece em um episódio também, só que sabe quando a temporada termina com uma coisa que tipo, mano, muito grande, tal pessoa tá prestes a morrer, ou nasceu tal pessoa, ou aconteceu, abriram uma caixa de Pandora e agora o que vai acontecer? E fica aquela expectativa pro que vem a seguir e acaba. Então isso é um gancho que você pode encontrar por aí também como cliffhanger. Eu vou confessar pra vocês que eu não gosto dessa palavra, acho mais fácil falar gancho, mas tem muita gente que usa o cliffhanger também, e você pode me ouvir falando isso de vez em quando também, porque às vezes acontece. Próxima palavra, crossover, que é uma mistura de séries, uma participação de uma série ou de um personagem dessa série dentro de uma outra série. Isso normalmente acontece com séries distintas do mesmo universo, como por exemplo o Arrowverse, que tem Arrow, Flash, Supergirl e um monte de determinados heróis, Legends of Tomorrow, enfim. Quando o Flash aparece em Arrow, quando o Arrow aparece em Supergirl, quando todo mundo se junta, que sempre acontece nesse universo da DC, isso é um crossover, é a mistura de elencos, né, de personagens de séries diferentes em uma mesma série, em um mesmo lugar. Outros exemplos de crossover, o Maluco no Pedaço é complicado, né? O Will Smith, quando ele tava em Um Maluco no Pedaço, ele apareceu em Blossom. O Arnold, da série Arnold, já apareceu lá na série de Um Maluco no Pedaço também, representando esse personagem. A New Girl, eu esqueci o nome dela agora, mas a menina que faz a New Girl, ela aparece em Brooklyn Nine-Nine, tem personagem de Brooklyn Nine-Nine em New Girl também. Então sempre que essa mistura acontece, é o crossover. Eu acho que eu repeti mais do que precisava, né? Mas foi só pra exemplificar mesmo. Próxima palavra, plot, que nada mais é do que a história, a sinopse. Do que se trata essa série? Qual que é o plot dessa série? O plot de Supernatural são dois irmãos caçando monstros. O plot de Brooklyn Nine-Nine é uma delegacia com vários policiais e detetives resolvendo casos de uma forma engraçada. O plot é isso, é a história da série. E a gente tem a derivada, que é o plot twist, que é aquele acontecimento que vira tudo, que muda tudo que estava acontecendo, que você acreditava em uma coisa e aí acontece um plot twist e fala, puta, não era nada do que eu imaginava. Quando tem um personagem que é um herói que tá fazendo tudo bonzinho, que você acredita nele, e aí de repente tem um plot twist, você descobre que ele é quem tá matando todo mundo. Isso é um plot twist, entendeu? Nesse caso eu até tenho alguns exemplos em mente, mas eu não vou falar nenhum aqui porque pode acabar sendo um spoiler, porque plot twist normalmente é uma coisa muito grande que acontece dentro da história da série, então eu não vou falar nenhum exemplo nesse momento. Mas se você entendeu o conceito e conhece algum, deixa aqui nos comentários, mas coloca com aviso de spoiler antes, tá? Próxima palavra, hiato, ou você pode encontrar por aí também como hiatus.
que parece o plural, mas é a mesma coisa. É um tempo de espera que a gente tem no meio da série ou no final da série, enfim. Isso normalmente acontece com as séries da Fall Season, que eu já vou falar pra vocês. Mas aquelas séries que começam em setembro, outubro, aí ela chega em dezembro, para e fica tipo 2, 3, 4 semanas sem nenhum episódio e depois volta. Ou às vezes acontece no meio também. Putz, mano, tá vindo um episódio toda semana, mas essa semana não vai ter. Só vai voltar a série na outra. Então a série está em um período de hiatos. Muita gente considera também quando a série termina uma temporada e vai vir pra outra, ela também tá num período de hiatos. Eu já não considero tanto, mas você pode encontrar dessa forma também. Um grande exemplo disso está acontecendo nesse exato momento, porque tem muita gente que sabe que aqui no canal todas as quartas-feiras tem vídeo sobre The Blacklist, sobre os episódios, sobre a análise do episódio da semana. Só que essa semana, na verdade na semana passada, que o episódio sai sexta, semana passada não teve The Blacklist, não teve novo episódio. Então por isso que nessa quarta-feira não estamos tendo vídeo dessa série, porque ela está em hiato. Próximo termo aqui usado é episódio piloto. Episódio piloto normalmente ele se refere ao primeiro episódio da série, mas não é uma regra. Por quê? O episódio piloto normalmente ele é produzido para você levar para a produtora, para o canal, para alguém que possa comprar aquela história, para que ele goste e encomende novos episódios para fechar ali uma temporada. Então o episódio piloto é o que pilota, é o que começa a história da série. Mas nem sempre o piloto é o primeiro episódio. Por quê? Às vezes acontece da produtora ali do canal, eles gostam do episódio piloto que foi produzido, mas eles querem mudar alguma coisa. Então eles pedem para trocar um personagem aqui, trocar a história ali, aí eles refazem a história, e aí sim é exibido como o primeiro episódio. Um caso muito grande disso é The Big Bang Theory, que inclusive eu já falei sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição também, porque The Big Bang Theory teve um episódio piloto muito diferente do que a gente conhece hoje, de igual só tinha o Leonard e o Sheldon, e mesmo assim a personalidade deles era bem diferente, mas eles criaram toda uma história nesse episódio piloto, levaram pra CBS, a CBS falou, mano, tem potencial, mas eu não gostei, refaz. E aí eles refizeram, trouxeram a Penny, trouxeram o Howard, trouxeram o Raj, e aí sim fizeram um primeiro episódio de The Big Bang Theory, e aquele episódio piloto acabou sendo descartado. Mas existem casos também que o episódio piloto acaba sendo exibido como o primeiro da série. E existem outros casos que tem toda uma produção, que vem ator, que vem diretor, que vem roteirista, vem um monte de gente, produz o piloto, leva para várias produtoras, vários canais e ninguém aceita. E aí o episódio é simplesmente abandonado e a série é cancelada, entre aspas. Cancelada porque ela nunca foi, de fato, efetivada, então ela não se tornou uma série, ela só foi uma produção, ela não chegou nem a ser uma produção, ela foi um projeto que não foi pra frente, entendeu? Eu não sei se eu expliquei muito bem, mas se vocês não entenderem, deixa aqui nos comentários. Agora, existe sim um termo que a gente pode usar pro primeiro episódio exibido na série, o primeiro episódio exibido mesmo, não necessariamente o piloto, que é series premiere. A palavra premiere é muito usada para estreias, e quando a gente fala series premiere, é a estreia da série. Então é o primeiro episódio da primeira temporada. Esse é o Series Premiere. Isso sim serve para esse momento. Assim como a gente também tem o Season Premiere, que é o primeiro episódio daquela temporada. Então o Season Premiere da 7ª temporada é o primeiro episódio da 7ª temporada. Entenderam? Igualmente a gente tem o oposto, que são os últimos episódios. A gente tem o Season Finale, que é o último episódio daquela temporada, ou seja, o Season Finale da 7ª temporada, o último episódio da 7ª temporada. E a gente tem o Series Finale também, que é o último episódio da série, o último episódio da última temporada daquela série já exibido na história. E nesse meio também a gente tem o termo Mid-Season Finale, que, como eu dei aquele exemplo para vocês, tem séries que às vezes elas param no meio da temporada, principalmente essas que começam em setembro, outubro, chega no final do ano, tem férias do elenco e a produção, então tem uma pausa ali, tem o hiato daqueles episódios, e aí normalmente o último episódio exibido antes do hiato, antes dessa pausa, é o Mid-Season Finale. Mas como eu disse, isso é mais uma regra usada para essas séries da Fall Season mesmo, que eu já vou falar sobre isso, mas é mais usada nessas séries que começam no final do ano mesmo, que a temporada em si ela é produzida para ter essa pausa. Então o episódio que é o Mid-Season Finale costuma ter um grande gancho, um grande cliffhanger. Tem um puta do acontecimento que deixa a gente esperando por várias semanas, por todo o hiato, até que a série volte com a segunda parte da temporada. Agora sim, vamos falar um pouquinho o que é Fall Season, que eu tô falando aqui pra vocês várias vezes. Fall Season, vocês vão ver que é um termo muito utilizado quando a gente tá lendo alguma matéria de séries e tal. O termo em si, se a gente for traduzir literalmente, é temporada de outono, ou estação de outono, porque é o outono nos Estados Unidos. O outono lá começa no finalzinho de setembro, dia 22, 23, acho que é 23 de setembro, até dia 22, 23 de dezembro ali, não lembro o dia exato, mas é do final de setembro ao final de dezembro. Então as séries que são produzidas nesse período, que elas estreiam nesse período, são conhecidas como as séries da Fall Season. E a Fall Season, ela é conhecida nos canais americanos como a grande temporada, a alta temporada das melhores séries, das séries com maior investimento. Por que isso? Porque tem todo um contexto histórico por trás que traz essa conclusão. Há muitos e muitos anos atrás, muitas décadas atrás, eles tinham, antes da TV, né, tinha rádio, tinha programas de rádio. Só que quando chegava o verão, que é de junho até agosto,
daí até meados de setembro, é muito quente lá em Nova York, ou era, mas deve ser ainda, né? É muito quente, então o que a galera fazia? Saía da cidade, ia para lugares um pouquinho mais gelados para dar uma refrescada. E as rádios americanas lá de Nova York, elas costumavam dispensar os seus funcionários das férias para que eles pudessem sair de Nova York também, para fugir um pouquinho desse calor. Então a rádio ficava fechada, não tinha programações ali pra galera escutar. Quando tava no finalzinho do verão e começando o outono, ou seja, a fall season, a galera tava voltando, os rádios estavam voltando com novos programas, sabe, novos episódios, tava todo mundo que ouvia as rádios renovado, pronto para consumir novas histórias, então tinha um maior investimento porque tinha um maior consumo nessa época de outubro. E os anos se passaram, as décadas se passaram e esse costume acabou vindo pra televisão também, e canais como CBS, NBC, todos esses canais que produzem séries e programas de temporada, eles costumavam lançar os seus principais programas nesse período, porque quando a galera tá voltando de viagem, sabe, a galera tá todo mundo renovado, os atores também estão todos preparados e renovados para produzir um negócio legal, então é por isso que as maiores produções estreavam e ainda estreiam algumas na Fall Season, que é de setembro, final de setembro, até dezembro. Olha que aula de história que eu dei aqui para vocês, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, porque essa é a história dos Estados Unidos, não a nossa, mas acaba interferindo no nosso consumo também. Fora que isso não deve ser uma novidade para ninguém, já que se a gente acompanhar esportes por aí, eu não sei se basquete é assim, mas deve ser, futebol, não só nos Estados Unidos como na Europa, eles costumam ter seus campeonatos começando em julho, agosto, setembro, e tem o seu ano letivo até maio, junho, assim, mais ou menos, do outro ano. Porque exatamente esse período do meio do ano para eles é o verão, então faz mais sentido ter férias de fim de ano, de férias escolares, para poder viajar, do que no final do ano que é frio para eles, então eles preferem ficar encolhidos dentro de casa, o que faz todo sentido. É totalmente o oposto do que a gente tem aqui hoje. Inclusive a gente vê isso lá em Harry Potter, por exemplo, né? As aulas deles, se eu não me engano, começam em setembro. É isso, amor? Eu tô com setembro na cabeça, mas eu não tenho certeza. Então a gente tem esse exemplo aí, né? Lá em Harry Potter, as aulas em Hogwarts também começam nesse período. Quando chega ali pro Natal, tem alguns que até ficam dentro da escola, porque o ano letivo ainda tá rolando, tá no metade. Mas tem alguns que vão pra casa pra comemorar com a família, depois eles voltam, continuam as aulas e terminam lá no meio do ano. Então isso é um costume mesmo que tem nos Estados Unidos, em vários outros países também da Europa, por causa dessa diferença de clima. Nessa mesma ideia, a gente tem a Mid-Season, que a gente não pode confundir com Mid-Season Finale, que é aquilo que eu já tinha falado. A Mid-Season, ela é parecida com a Fall Season, mas ela é um outro período. Ela dura de janeiro até maio, pegando as estações de inverno e primavera principalmente. Esse é conhecido como um período de baixa temporada nos canais americanos. Por quê? As séries que começaram lá na Fall Season, nesse momento, ou elas estão em hiatos, ou elas estão terminando as suas temporadas. Entre fevereiro e março, normalmente essas temporadas acabam. E aí fica um enorme buraco na programação dos canais. Então, para eles não ficarem reprisando séries, eles encomendam séries novas. Só que normalmente são séries menores, com menos episódios por temporada e com menos investimento também. E a ideia inicial é de que realmente essas séries viessem para tapar esses buracos, vindo com novas programações, com novas coisas para chamar a atenção do público, mesmo sabendo que a audiência não seria tão grande assim, por isso que tinha menos investimento. Mas também pode acontecer dessas séries estarem sendo experimentadas na mid-season e caso tenha uma boa audiência, elas são promovidas para Fall Season, recebendo mais episódios na temporada e mudando a sua estreia lá para setembro, outubro mais ou menos, para ver se consegue mais audiência, consegue um horário melhor na programação também, um horário mais nobre ali e tal. Então tem todo esse trâmite ali nesse meio. Mas é claro que existem exceções da regra. Grandes séries já foram exibidas tendo a sua estreia no meio da mid-season. Um grande exemplo disso, por exemplo, é Game of Thrones, que costumava começar ali entre março, abril, maio no máximo. É claro que a gente teve aquela última temporada, mas isso a gente ignora e finge que não aconteceu. A série é grande, a gente sabe disso, e ela estreou nesse período. Então, é uma regra, mas existem as suas exceções. E para fechar esses períodos aí, a gente tem a Summer Season, que é justamente o período do verão ali, que vai de junho, julho até agosto, até meados de setembro de repente. E aí é aquele negócio que eu falei pra vocês, é verão, a galera tá viajando, não tem audiência nos canais. Então é um período sombrio, é um período que normalmente não tem novidade, não tem série nova, tá só reprisando episódios, não tem novidades, sabe? Não tem muita coisa acontecendo nos canais americanos nesse período. Mas assim como na Mid-Season, a Summer Season também tem muitas sessões. Grandes séries também estrearam nesse período e acabaram dando muito certo. Como, por exemplo, Outlander, The Leftovers também saiu nessa época, Under the Dome também, que foi a pioneira lá em 2013, quando ninguém acreditava na Summer Season, lançaram Under the Dome e fez muito sucesso, e aí começou a ter um pouco mais de investimento, mas normalmente nesse período é difícil a gente ver alguma série estreando, principalmente sendo uma série boa. Então a gente tem esses três períodos, a Fall Season, de setembro a dezembro, a Mid-Season, de janeiro até maio, e a Summer Season, de junho até agosto. Só que é claro que essas divisões, elas fazem mais sentido para essas séries
séries semanais que saem lá nos canais americanos, principalmente, mas em outros países por aí também. Agora, com o crescimento e investimento cada vez maior nos streamings, essa regra é totalmente ignorada e as séries saem quando elas bem entenderem. Então, assim, essa regra hoje é menos utilizada, mas ela ainda existe. Quando você vê esses termos por aí, é isso que elas significam. Agora, só uma pequena pausa, a gente já vai continuar com essa lista, porque ainda tem bastante termo pra falar pra vocês, mas eu queria só pedir pra você, se você chegou até esse vídeo e tá gostando aqui de conhecer essas coisas, desce aqui, deixa o like, se inscreve no canal também, que é muito importante, e compartilha esse vídeo com as outras pessoas, as que já assistem série há muito tempo, fala, ó, você sabia de tudo isso? Duvido que você sabia. Manda para as pessoas que estão chegando agora, fala, ó, já se prepara aí para você saber de tudo isso para você continuar assistindo série. Então sai mandando esse vídeo para todo mundo, compartilha, mas não sem antes deixar seu like e se inscrever. Porque agora eu vou continuar a lista com o próximo termo, que é spin-off. Esse também é um termo fácil, todo mundo já sabe mais ou menos o que significa, que é uma série derivada, uma história derivada, não necessariamente uma série, porque pode servir para filmes também. Mas é aquele fenômeno que acontece que a gente tem uma série, aí a série faz sucesso, eles decidem expandir o universo daquela série, criar uma outra série derivada da principal. Essa outra série derivada é um spin-off. E ele pode acontecer de várias formas. Pode ser a história de um personagem de dentro da série, como por exemplo Breaking Bad. A gente teve lá o Saul Goodman, que era um advogado. Quando acabou Breaking Bad, a AMC decidiu fazer um spin-off de Breaking Bad chamado Better Call Saul. Então foi uma nova série com uma nova história focada em um personagem que já existia dentro de uma outra série. Esse foi um spin-off. Mas existem vários casos bem diferentes desse também, como por exemplo Game of Thrones. A gente conhece a série e a HBO está produzindo vários spin-offs a partir disso. Como, por exemplo, um que vai sair no ano que vem, já em 2022, que é House of the Dragon, que vai contar a história da família Targaryen, que estava dentro de Game of Thrones. Então não necessariamente é sobre um personagem, mas é sobre uma família que a gente viu nessa série, mas do passado dela. Então a gente não vai ver ninguém conhecido, acredito eu. Outro tipo de spin-off que a gente pode encontrar por aí é aqueles parecidos com CSI, por exemplo. Porque tem CSI Miami, CSI Los Angeles, CSI Investigação Criminal, cada um acontecendo em uma cidade diferente, mas no mesmo estilo, com uma investigação ali. Law and Order também tem muito disso, que são segmentos diferentes, cidades diferentes, mas que têm o mesmo estilo e vêm do mesmo canal, da mesma produção. Grey's Anatomy também, a gente tem exemplos aí, como a Station 19, que é os bombeiros lá que já apareceram em Grey's Anatomy, tiveram sua própria série. Tem Private Practice, que é um outro hospital que a Edison foi trabalhar quando ela saiu. Então tem vários segmentos também saindo de lá. Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, todas essas também têm uma série original e depois tem os seus spin-offs que contam histórias parecidas. Tudo isso são spin-offs, são séries derivadas de uma série original. E no meio desses spin-offs a gente pode classificar também de duas formas: prequel e sequel. Prequel é uma história que se passa antes da história original, como eu dei o exemplo para vocês, Game of Thrones, que teve o seu spin-off, que é House of the Dragon, que vai se passar antes do tempo de Game of Thrones. Então ela é um prequel. Better Call Saul, também de Breaking Bad, se passa antes de Breaking Bad, também é um prequel. E tem o sequel, que é uma história que se passa depois da história original, como por exemplo a série Joey, que conta a história do Joey Tribbiani depois que saiu de Friends, depois que acabou Friends. Aí tem a história desse próprio personagem, ela se passa depois da história da série principal. Nesse mesmo esquema de antes e depois, a gente tem outros termos também, como flashback e flash forward. Flashback a gente já conhece, é quando a gente vê uma cena do passado dentro da história ali acontecendo. Pode ser uma lembrança ou alguém contando uma história, mas quando tem as cenas do passado no meio do episódio, são flashbacks. Nesse mesmo estilo, mas com cenas do futuro, são os flash forwards. Quando tá contando a história ali em How I Met Your Mother, por exemplo, tem muito isso. Mostra o Marshall e a Lily quando eles estão bem mais velhos, mostra o Ted conversando com os filhos dele. Então isso são flash forwards, porque são cenas do futuro dentro da própria série, entendeu? Não necessariamente é uma outra série, é a mesma série, só que são cenas do futuro e do passado. Calma que a gente já tá acabando o vídeo, tem mais alguns termos aqui pra falar pra vocês, como remake, revival e reboot. Você sabe a diferença desses três termos? São coisas diferentes, apesar de serem bem parecidas. Eu já fiz um vídeo explicando com mais detalhes a diferença entre eles, então vou falar bem rapidamente. Se vocês quiserem se aprofundar sobre tudo isso, se você não entender muito bem nesse vídeo, eu vou deixar o link na descrição e aqui no card pra você assistir depois que terminar esse daqui. Mas eu vou resumir pra vocês de qualquer forma. O remake ou remake é quando ele refaz a história, mas ele refaz com os mesmos personagens, com a mesma história, com o mesmo desenvolvimento. Pode ser ou não outros atores, mas é quando a história é refeita da mesma forma. E eu não tenho nenhum exemplo disso de séries pra falar pra vocês agora, porque eu não consegui lembrar de nenhum. Mas isso tem muito em filme, como por exemplo, A Fantástica Fábrica de Chocolate. A gente teve a primeira lá de 1971, né, que é o Willy Wonka e toda aquela história lá. E depois a gente teve a nova versão em 2005, com o Johnny Depp sendo o Willy Wonka e tal, mas conta a mesma história. Pode ter uma ou outra diferença, mas a história
a sua essência é a mesma, só que ela é refeita. Então isso é um remake, é o sentido mais literal da tradução dessa palavra, quando você refaz. E aí a gente tem também o reboot. O reboot, ele reinicia a história. Então o que acontece? Você pega os personagens de uma história e você reconta ela de uma forma totalmente diferente, mas são os mesmos personagens, é o mesmo universo. Isso acontece, por exemplo, com The Flash. Teve uma série lá da década de 90 e a gente tem a nova série agora que estreou em 2014. São os mesmos personagens, os mesmos vilões, os mesmos heróis, mas são histórias totalmente diferentes, contadas com uma narrativa diferente. Outro exemplo é O Mundo Sombrio de Sabrina, que estreou, se eu não me engano, em 2018 na Netflix, e essa é uma recontagem da história da Sabrina Spellman, que já teve uma série lá em 1996 com a Aprendiz de Feiticeira. Então você vê que as séries são bem diferentes, mas são os mesmos personagens. Isso é um reboot, é um reinício. Você reconta a história de uma forma diferente. E para fechar esse trio, a gente tem o revival, que é quando você revive uma série, no sentido mais literal da palavra também. É quando a série já acabou, há muitos anos atrás, normalmente pelo menos, e aí você revive ela, com a história já muito pro futuro, já passou vários anos. A gente tem esse exemplo aí, por exemplo, de Fuller House, que é uma série da Netflix, que foi um revival de Full House, que no Brasil a gente conhece como 3 é Demais. São os mesmos personagens, muitos anos mais velhos, contando novas histórias naquele mesmo universo. Então, um revival, ela vai continuar a história muitos anos depois. Outro exemplo disso é Raven's Home, que é uma série da Disney que estreou lá em 2017 e que é uma continuação das Visões de Raven, de 2003. A gente viu a Raven Baxter muitos anos depois, agora que já é mãe, tem filhos gêmeos, contando novas histórias do lado da Chelsea, que também já tem filhos. Então se passaram vários anos aí. E outro exemplo que eu vou dar pra vocês aqui, que é o mais recente que a gente pode dar, é Dexter, que acabou lá em 2013, com 8 temporadas, se eu não me engano, mas agora, acho que ainda em 2021, vai voltar com o mesmo personagem, contando a sua história muitos anos depois do final daquelas temporadas que a gente já viu, que vocês viram, porque eu não assisti. Então isso é um revival, é quando a gente revive uma série com os mesmos personagens e normalmente com o mesmo elenco, mas não é uma regra também. Então agora vamos continuar, que os próximos termos são mais fáceis de explicar, como por exemplo, ship. A gente fala, o ship daqueles personagens, eu shippo aquele casal. O ship, ele vem do inglês relationship, que é relacionamento em inglês. Então o ship é literalmente isso, é uma relação. É normalmente um casal. Eu torço muito por aquele casal, eu shippo aquele casal, eu quero que eles fiquem juntos. Não importa se eles estão juntos ou não, a gente pode shippar 2 amigos também, a gente pode shippar 2 inimigos, acontece também. Tem um termo também que eu mais odeio, não o termo em si, mas eu odeio quando acontece, que é este aqui, spoiler. Mano, como eu odeio spoiler. Spoiler é fácil, né? É quando a gente conta uma coisa, um acontecimento grande pra alguém que ainda não assistiu. E essa palavra, ela vem do verbo spoil, em inglês, que significa estragar. Então, dar spoiler é literalmente você estragar a experiência de alguém que ainda não assistiu. Contar a morte de uma pessoa, contar o final de uma série, isso estraga, sabe? Contar um grande acontecimento pra alguém que ainda não assistiu. Então, tomem cuidado com spoilers por aí, porque é uma coisa que eu odeio bastante. Mas também conheço várias pessoas que gostam de spoiler, que preferem tomar spoiler porque se empolga mais em assistir. Eu não entendo essas pessoas. E há quem diga também que existe um tempo mínimo ali pra você dar um spoiler. Eu acho que isso é discutível. Tem gente que fala que 3 dias, tem gente que fala 1 mês, tem gente que fala 5 anos. Só que também tudo tem limite, né? Não dá pra você reclamar de um spoiler porque eu falei que o Jack morre lá em Titanic. O negócio tem quase 30 anos que já passou. Então, você me contou o final de Friends. Poxa vida, já tem mais de 15 anos que acabou. Então, existe um tempo que é considerado ainda spoiler. Pra cada pessoa acaba sendo diferente. Pra mim, eu considero tipo uma temporada. Já começou a 10ª temporada, então a gente pode comentar mais abertamente tudo que rolou na 9ª, porque, mano, já tá na 10ª. Não é culpa nossa se você conheceu o Friends agora. Você só tem que tomar cuidado, mas não pode reclamar se você tomou o spoiler de uma série que já começou ou acabou faz muitos anos. Entendeu? Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Vamos continuar aqui com os termos que tá acabando. Outro termo é webisodes, que são episódios produzidos para ser exibido na web. Isso acontece muito com séries que passam em canal de TV. Algumas que eu conheço que tem é Breaking Bad e The Walking Dead. Eles têm os episódios que passam na TV semanalmente ali certinho, mas eles contam uma história diferente que é praticamente um spin-off, é uma nova temporada com episódios curtos de 2, 3, 5 minutos, e é uma temporada de 8, 10 episódios que é muito rápida, em meia hora você assiste tudo, mas que eles vão lançando um por semana só na internet. Pode acontecer num streaming, pode acontecer num canal de YouTube, pode acontecer no site oficial também do canal ali da produtora, mas é o lançamento desses mini episódios lançados para serem exibidos exclusivamente na web, webisodes. Próximo termo é sitcom, que significa literalmente situação de comédia, ou seja, uma série de comédia. E ela vale para qualquer tipo de série de comédia, afinal, toda série cômica tem situações de comédia dentro dela, certo?
então vale para qualquer uma. Mas ela pode ser classificada de duas formas diferentes, como sitcom de multicâmera e sitcom de câmera única. Sitcom de câmera única é quando não tem plateia, é quando tem vários cenários e o cenário é todo completo e a câmera vai acompanhando como se fosse uma única câmera mesmo, acompanhando a história. Não é plano sequência, é outra coisa. Exemplos de sitcom de câmera única: Brooklyn Nine-Nine, acho que Modern Family, se não me engano, é câmera única também, porque não tem plateia, tem estúdio, tem vários cenários diferentes, né, para eles poderem gravar. Diferente de séries de multicâmera, que são as séries conhecidas por ter plateia, né, para ter aquelas risadas de fundo normalmente, assim como Friends, The Big Bang Theory e várias outras desse mesmo estilo. Então, tem dois estilos diferentes, mas ambas são sitcom. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu dou muito mais detalhes sobre essas diferenças, explico mais bonitinho para vocês entenderem melhor e explico até como são feitas as séries de sitcom de multicâmera, que são aquelas com plateia. Mano, é um vídeo muito bom com informações muito legais. Também vou deixar o link aqui na descrição e no card para você assistir depois que terminar isso daqui, se você tiver curiosidade. Próximo termo é bolha, que no mundo da internet a gente pode usar para várias coisas. No mundo das séries, a gente fala que uma série tá na bolha quando ela termina uma temporada, não foi renovada, não foi cancelada, a gente não tem motivo. O que está acontecendo com essa série? Essa série está na bolha, está esperando uma notícia do que vai acontecer com ela daqui pra frente. Temos também o termo hype, que é usado para várias coisas também, a gente sabe. Aqui dentro das séries tem o mesmo significado para todas as outras coisas. Hype é aquela alta expectativa, quando a gente está esperando muita coisa, ou quando é algo que está fazendo muito sucesso. Como, por exemplo, sei lá, Brooklyn Nine-Nine ou The Office. Mano, são séries que estão muito hypadas. Você fala de comédia, todo mundo está assistindo essas séries ultimamente. Mesmo que The Office, por exemplo, seja uma série um pouco mais antiga. Mas atualmente ela tá no hype, porque tá todo mundo falando, tá todo mundo assistindo, tá todo mundo comentando. Que tem o seu oposto, que é o flop, que também serve para várias outras coisas e tem o mesmo significado. O flop é quando a gente esquece, quando, mano, uma série que muita gente comentou, que, né, tinha grande potencial, mas ninguém assistiu, ninguém tá comentando, mano, flopou total. Serve aqui pro meu canal também, fiz um puta vídeo, mano, esse vídeo vai bombar. 10 pessoas assistem, meu vídeo flopou. Continuando, chegando bem no finalzinho já do vídeo, quando você lê umas matérias por aí, você vai encontrar às vezes falando que o showrunner da série é tal pessoa. Showrunner é um termo definido para a pessoa que toma as decisões finais sobre o rumo da história da série. A gente tem lá a equipe de roteiristas, tem a equipe de direção, tem o elenco, tem todo mundo, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado, todo mundo conversando, todo mundo discutindo, mas quem toma a decisão é o showrunner. Por isso que normalmente quando troca o showrunner de uma série, ela pode parecer uma série totalmente diferente, porque é uma outra pessoa tomando as decisões finais. Dificilmente troca o showrunner e a série continua a mesma. Muito difícil, porque cada um tem seu ponto de vista para a mesma história. Próximo termo também tem o upfront, que é um termo em inglês também, que é um momento, normalmente precede um pouquinho a fall season. Vem algumas semanas antes ali, que é o lançamento das novidades. É no upfront que a gente recebe as notícias de quantas séries vão ser lançadas, quando elas serão lançadas, que dia que vai sair, se tal série foi renovada, se tal série foi cancelada. As principais notícias envolvendo as principais séries, elas são todas lançadas em um determinado momento ali que é chamado de upfront. Então quando você vê por aí, a gente teve a notícia no upfront de The Walking Dead que ela vai ser cancelada. Então isso é o upfront, entendeu? É esse momento. Penúltimo termo aqui da lista é o sneak peek, que é literalmente uma espiadinha. É quando a série tá para ser lançada, ou um novo episódio, ou uma nova temporada, mas a produtora, por algum motivo, decide lançar os primeiros 3, 5 minutos ali pra gente ter aquele gostinho da série, sabe? Lança uma semana antes ou um dia antes. É o sneak peek, a gente dá uma espiadinha no começo da produção, da série no caso, pra poder se preparar e conhecer um pouquinho pra quando ela estrear de verdade. E por último é o guilty pleasure. O que é o guilty pleasure? É aquele prazer culposo, literalmente, que a gente sente. É quando a gente gosta de uma série que a gente sabe no fundo que ela não é tão boa assim. Sabe aquela série que você tem vergonha de falar para as pessoas que você assiste, mas que você ama ficar assistindo em casa sem ninguém vendo, sem ninguém sabendo? Essa é a nossa guilty pleasure. No momento, por exemplo, pra mim, a minha guilty pleasure é The Flash. Porque, mano, a gente sabe que não tá mais aquelas coisas. Eu amo o Grant Gustin ainda, a atuação dele é incrível. Tem um outro episódio que eu acho muito bom, mas no geral, se a gente comparar com o que The Flash já foi, hoje em dia ela não tá lá aquelas coisas, mas eu amo assistir. Então, The Flash hoje é a minha principal guilty pleasure. Devo ter outras também, mas foi só para exemplificar para vocês. Então, agora que a gente chegou nesse vídeo, eu quero saber duas coisas de vocês. Primeiro, qual que é a sua guilty pleasure? É hora de se assumir pro Brasil. Assume aquela série ruim que você fala para todo mundo que não gosta, mas no fundo você não para de assistir. Deixa aqui nos comentários e me conta também qual desses termos você ainda não sabia e gostou de saber nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários também, indica esse vídeo para todo mundo e não saia daqui sem clicar nessa bolinha para se inscrever aqui no canal. E vem assistir outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui. Aqui tem uma playlist com vários vídeos muito legais também. E tem vídeo aqui no canal sempre segundas, quartas e sextas, às 6 horas da tarde. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova. Até a próxima. Valeu!